I have to go, gotta go. A escola não te ensina o inglês real. Isso já te contaram na internet, né? Mas será que é só essa a diferença entre o inglês da escola e o inglês da vida real? Contração e velocidade? E outra coisa muito importante, a escola está errada em te ensinar I have to go? Hi guys, Teacher Matheus aqui, bem-vindos a mais um Papo de Teacher, e hoje vamos falar não só sobre a diferença entre esse e esse, mas se de fato é um erro ensinar certo. Eu acho que você entrou nesse vídeo pensando que o teacher aqui só ia falar mal de escola, né? Mas não. Teacher aqui não gosta de conversas óbvias, conversas fáceis. Eu sei. Teacher não tá querendo passar pano para aquelas escolas de idiomas com materiais absurdamente caros e que prendem os alunos por anos na escola. Se o aluno tá lá mofando por anos, não consegue falar, não consegue entender, algo de errado não está certo. Mas vamos pensar de fato sobre o assunto, analisar. Se tem uma coisa que o ser humano adora fazer, ainda mais com as redes sociais, é criticar. O pessoal ama odiar alguma coisa. Ok, mas qual é o seu ponto, teacher? Não é porque as escolas tradicionais de idiomas falham no que elas pretendem fazer que automaticamente tudo que está lá dentro está errado. Sacou? É muito mais fácil colocar toda a farinha no mesmo saco e generalizar. Só que esse não é um trabalho de um educador. Isso, na verdade, te emborrece. Aqui, minha pretensão é pegar os prós e contras de ensinar o inglês de escola e de ensinar o inglês da vida real. Assim, você vai abrir o seu panorama e ter uma visão mais realista sobre o assunto. Inglês de escola. O pessoal chama de inglês de escola aquelas instituições que têm como método principal algo que a gente chama de gramática-tradução. Ela foca no estudo de regras gramaticais e na tradução de textos de palavras entre L1 para L2. Ou seja, o foco aqui é na precisão e não na comunicação necessariamente. Agora, uma instituição ou algum teacher que tenha uma abordagem mais comunicativa, ela foca mais em situações reais, em gírias. E o que isso quer dizer na prática? É o inverso da gramática-tradução. Porque aqui o foco não é em precisão, e sim na comunicação. Agora, quais são os prós e os contras de uma metodologia gramática-tradução? Em primeiro lugar, a estrutura é mais clara. O aluno entende as regras, os padrões, ajuda na escrita formal. E ela é uma boa base para alunos analíticos que gostam de lógica. Sem dúvida, fica muito mais fácil a correção. E, obviamente, ensina termos mais polidos, termos mais corretos. Mas qual que é o contra agora? Ela, infelizmente, não prepara para conversas reais, até porque ela não tem como base situações reais. Por consequência, tem muitos diálogos artificiais, porque a gente quer ali focar na precisão, na estrutura. Então, o diálogo está ali para isso. Algo que pode acontecer muito é o aluno ficar dependente da tradução. Ele vira um Google Tradutor humano. E normalmente cria uma baixa exposição ao inglês real, porque tanto os diálogos quanto os listenings, né, os diálogos escritos e os listenings, eles não são baseados em contextos reais. Agora, os prós de um método mais comunicativo. O aluno tem uma comunicação mais imediata, ele aprende a funcionar na língua de fato. Isso vai gerar uma maior velocidade também. Ele vai utilizar frases que nativos normalmente usam. Logo, ela vai preparar para situações mais reais, isso é um fato. E treinando em situações reais, o aluno vai sim adquirir uma maior confiança. Mas, teacher, quais são os contras então? Vamos lá. Em primeiríssimo lugar, ela requer uma exposição maior do que o aluno costuma ter. Essa que é a questão. Vocês lembram do que é input? Ou seja, aquilo que chega na sua cabecinha? Tanto pela visão quanto pela escuta, isso tem que ser aumentado, você precisa ter repertório. E algo que também acontece muito. A gente tem um menor foco em precisão gramatical. Isso pode gerar erros persistentes, vícios de linguagem, que são muito difíceis de corrigir. Ela também é muito difícil em ambientes muito formais. Se você for fazer um TOEFL, um IELTS, vai complicar um pouco mais a vida do aluno. Um pode deixar rígido demais, o outro solto demais. Percebe que tudo precisa ter um balanço? You good with this? Gramaticalmente está incorreto. Are you good with this? Está gramaticalmente correto. Só pode ensinar assim. Essas indagações, elas são meio burras. A real questão é, eu vou ensinar you good with this or are you good with this? Dependendo do aluno em específico e dependendo do momento em que ele está no aprendizado.
Você tá errado, teacher. Aprender por manuais é inútil. Essas regras aí, tudo muito chato. É, isso aí. Eu não aprendi a andar de bicicleta lendo manual, e sim andando de bicicleta. Sabe de nada, só fala groselha. Não sabe. Tá, entendo o seu ponto. Mas essa não é uma boa comparação por alguns motivos. Vamos lá, os objetos aqui são diferentes. O inglês é uma linguagem. Nadar, andar de bike é um esporte. A nível de execução, uma língua é muito mais complexo do que você executar uma tarefa como nadar ou dirigir. É muito melhor comparar o ensino de idiomas com aprender um instrumento musical ou estudar matemática. Agora sim, as três compartilham do mesmo objeto. As três são linguagens, tanto o inglês quanto a música, também quanto a matemática. E o que é uma linguagem, teacher? Basicamente, ela se define como qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais. Ou seja, que partem de uma convenção que a gente estabeleceu, que a gente criou. Percebe que as três são isso. E agora que as três são linguagens, a gente pode falar de fluência nas três. Porque acredite, não é fácil ficar fluente em nenhuma dessas três. Você só se torna fluente quando você para de reproduzir e começa a criar. O músico, quando domina o seu objeto, ele consegue compor, ele consegue improvisar. O matemático, quando realmente domina, quando é fluente na sua linguagem, ele consegue resolver problemas de diferentes formas. Por fim, quem é fluente em inglês consegue fazer-se entendido em várias situações. Agora, tenta compor uma música, tenta improvisar algo sem antes ter memorizado as escalas musicais. Tenta aí resolver uma derivada sem saber de cor os vários tipos de funções. Voltando para o inglês, a escola ela não está errada em te ensinar o gramaticalmente correto de uma forma padronizada. Ela falhou por ter se limitado a fazer somente isso. Mas acredita no teacher, é um passo importante para você ter mais sustentação depois. Finalizando o nosso papo de hoje, a mensagem que fica é a seguinte: não caia em generalizações baratas, em falácias que são construídas só para te empurrar uma venda. Pense, cada método tem o seu lugar e cumpre com o seu objetivo. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo Papo de Teacher.